que análise e reflexão lhe merece este apagão geral, derivado de um problema com a recepção de energia proveniente de Espanha, sendo que a retoma até começou aqui no distrito de Santarém, nomeadamente através da barragem do Castelo de Bode. Na realidade, eu gostava de começar exatamente onde começou este governo, que foi na Assembleia da República, no dia em que foi discutido o seu programa de governo. E nesse dia tive a oportunidade de interpelar o Sr. Primeiro-Ministro acerca precisamente de dois projetos estruturantes nesta área, ou seja, na área da soberania energética e também na área da soberania alimentar. Duas propostas que o Chega já tinha apresentado em legislaturas anteriores, que são exatamente na área da soberania alimentar a Rede Nacional de Água, ou mais conhecida a Autoestrada da Água, e também o projeto Tejo. Esta Rede Nacional da Água, ou Autoestrada da Água, funcionaria de modo muito simples, não querendo ir à parte técnica, mas tendo como um princípio de que a água é uma só. E a água sendo uma só, quer a água que chove, quer a água que está à superfície, quer a água nos aquíferos, ela deve ser gerida como uma só em todo o território nacional. E isto significa que poderíamos trazer da bacia de Douro mais chuvosa a água para todo o país, até à bacia do Tejo, depois a bacia do Guadiana e até ao Algarve. E este projeto seria estruturante, feito em cerca de 20 anos, tendo um custo associado que em termos de execução, poderia ser feito com parcerias público-privadas e iria rondar cerca de 600 milhões de euros ano e definitivamente iria resolver o problema da água e da nossa soberania alimentar. Juntamente com este, o projeto Tejo, olha, o que é que eu quero dizer como introdução, tentando responder à sua questão? Na realidade, este apagão deve-se, como aliás ontem nos foi dito por um eminente especialista nesta área, que foi em tempos Ministro da Indústria, isto para os mais novos, Ministro da Indústria é uma coisa assim um bocadinho estranha, porque antigamente havia indústria, antigamente havia Ministro da Indústria, e hoje em dia isso é uma coisa já em desuso. O setor secundário foi, durante décadas, depauperado pelas políticas quer do PS, quer do PSD, e hoje em dia é preciso ir buscar uma voz antiga, uma voz sábia, uma voz que, em tempos, fez com que o sector tivesse impulsionamento e dignidade para dizer exatamente isto. Foram as políticas do PS e do PSD e dos seus governantes que foram incompetentes nesta área que nos levaram à situação que ocorreu ontem e que para esse especialista até o espanto estava apoderado dele por ter sido apenas ontem e não anteriormente mais cedo. Isto significa que, em termos ambientais e energéticos, nós, o Partido Chega, sempre defendemos de que a transição ecológica é fundamental, a busca pelas energias renováveis, as eólicas, as fotovoltaicas e outras, fazem parte do nosso programa, deve haver um investimento forte nessa área, mas não podemos ficar sem aquilo que é estruturante, que é ter, em caso de falha do sistema energético, ficar sem podermos restabelecer imediatamente o sistema. Foram as políticas, quer do PS, quer do PSD, muitas vezes enviesadas ideologicamente. Muito obrigado, Pedro. Já ficou claro a sua posição. Muito obrigado. Somos a favor das energias renováveis, mas devíamos ter mantido, nem que fosse como reserva, as centrais termoelétricas, especialmente aqui a do PECO, aqui no nosso distrito. Foi preciso ir buscar um dinossauro de 1951, a hidroelétrica do Castelo de Bode, para fazer o black start do sistema, e outra ainda, a do Outeiro, lá em Gondomar, que já estava fechada desde 2024. É o país que temos. Muito obrigado. Eu acho que foi um aviso que não podemos deixar de corrigir. Relativamente à questão anterior, comecei a minha intervenção precisamente por dizer que quer o projeto Autoestrada da Água, quer o projeto Tejo, tinham sido referenciados pelo Chega. E estes projetos não vieram agora da cabeça do Sr. Ministro da Agricultura ou do Sr. Secretário de Estado, foram feitos por especialistas e elaborados há anos atrás.
E, obviamente, como assim acontece, as forças políticas vão buscar à sociedade civil precisamente aquilo que entendem para depois executar nas suas, quando estão nos ministérios, nos seus governos. Relativamente à autoestrada da água e ao projeto Tejo, os projetistas, aqueles que os fizeram, são praticamente os mesmos. Quando o Sr. Secretário de Estado diz que é uma utopia a autoestrada da água, da próxima vez que tiver com o engenheiro Frois, diga que o seu projeto é uma utopia, o seu projeto não é realizável. Aquilo que não é realizável, quer no PS, quer no PSD, é simplesmente uma questão política, porque todos sabemos que o primeiro-ministro que lançar esta obra, fundamental para o nosso país, vai lançá-la, mas não a vai inaugurar. Porque é um projeto de largos anos, com um grande investimento, mas que vai resolver, como os próprios especialistas dizem, a questão da água ou da falta dela em Portugal. Relativamente à questão da água que nos une, ela é praticamente aquilo que o Chega já defendia, mas com outro nome, que é a autoestrada da água. Porque aquilo que tem faltado ultimamente, especialmente ao PSD, é criatividade. Uma vez que chumba projetos que o Chega apresenta na Assembleia da República e, passado uns meses, muda-lhe o título, uma vírgula, um ponto, e apresenta-os com outro nome, quiçá até mais pomposo e mais incentivando a sua aceitação como água que nos une. Mas voltando aqui ao projeto Tejo, isto é que é o essencial para todos nós, é que o Chega realmente defende a construção não somente do açude de Constância, mas também do açude da Azambuja, uma vez que este projeto é vital para o próprio Tejo como rio, para a saúde do rio. Talvez alguns aqui que nos assistem não tenham conhecimento, mas, por exemplo, a Cunha Salina já passou à Azambuja. Está naquela zona em que, todas as vezes que há cheias, a água salgada sobe e mata, entre aspas, o rio. Há douradas, há uns anos, que desovavam em Valada. Hoje em dia já se apanham na Ribeira de Santarém. Nós estamos a descurar aquilo que é a nossa artéria natural mais importante, que é o Rio Tejo. E, portanto, o Chega defende exatamente isso. Mas também outros açudes, como, por exemplo, em sede de Orçamento de Estado, eu propus à Sra. Ministra do Ambiente a construção de um pequeno açude no Rio Almonda. Porquê? Porque o Paúlo do Boquiloco, uma reserva natural da biosfera tão importante no nosso distrito, quando há verões em que praticamente o rio Almonda seca, é necessária a construção de um pequeno açude na Azinhaga. É uma obra que já está projetada, o seu custo é muito baixo, temos um problema, que é APA. E aí é que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e este Governo deveriam insistir para que pudéssemos desburocratizar certas medidas da APA para que pudéssemos fazer o bem à nossa terra e à natureza e, nomeadamente, a esta reserva. É claro que temos que apostar no projeto Tejo. Atualmente, em Portugal, cerca de 10 a 12% da água que temos corre para o mar, não é aproveitada, e temos que também adequar as nossas políticas para que possamos cumprir os planos de regadio, quer da Endia, quer da FENARREG, que são muito importantes, não somente para o Ribatejo, mas neste caso e deste projeto para o Oeste. Já ouvimos aqui várias ideias e propostas, necessidades identificadas para o Distrito de Santarém em termos de acessibilidade. Quais são as necessidades e apostas que o Chega defende? Gostaria de começar por assinalar aqui há instantes a hipocrisia do PS e da esquerda. Quer o PS, quer toda a esquerda estiveram anos com a geringonça, não acabaram com as portagens. O PS teve uma maioria absoluta, não acabou com as portagens. O Chega, desde que chegou à Assembleia da República, defendeu sempre, em todas as legislaturas, o fecho das portagens das ex-SCUT, e o PS, no primeiro momento em que se encontra na oposição, vota a favor uma proposta do Chega e gaba-se de ter acabado as portagens. Portanto, isto é a pura hipocrisia do PS e de toda a esquerda. Vamos então à questão das acessibilidades. Gostaria de começar pelo IC9. O Sr. Engenheiro João Moura, sendo de Orem, perdeu a oportunidade, digamos assim, de enunciar uma obra estruturante, que é o fecho do nó da A1 com o IC9, precisamente em Fátima,
uma obra fundamental, ainda por cima, neste momento aquela zona está ali em obras à entrada de Santa Catarina da Serra e aquilo é um horror com a chuva e com o inverno. Essa é uma obra que os orienses e toda a população do concelho pede já há muito tempo. Relativamente ao outro extremo do IC9, no PNR está o traçado que liga desde o fechamento em Abrantes até Ponte Sor. O Chega, de uma forma estruturada e até financeira, defende que esse último traçado possa ser reajustado 6 km a jusante, de modo a que possa, digamos, corrigir quer a atual ponte em Constância, quer a finalização deste próprio traçado. Um equilíbrio entre Abrantes e Constância permitiria colmatar esta necessidade de fechamento do IC9, ali precisamente entre, neste caso, mais perto de Constância e Ponte Sor. E serviria quer Abrantes, com um nó depois mais à frente e que ligaria o Rossio ao sul do Tejo, onde existe uma ponte onde passam pesados, e iria finalmente substituir a antiga ponte de Constância. Realmente, entre Abrantes e Santarém são cerca de 80 km de rio, onde apenas passam pesados, ou em Abrantes ou na Chamusca. Mas existe uma outra ponte, um bocadinho mais a sul, que o Chega propôs obras de revitalização dessa ponte, que é a Ponte Rainha de Dona Amélia, entre Muge e Valada do Ribatejo, que causa um transtorno enorme a todos aqueles que usavam essa ponte, nomeadamente os agricultores, as pessoas, com os seus negócios, os comerciantes. O fluxo entre as populações ficou praticamente comprometido e têm que ir a Salgueiro Maia, a Santarém, fazer a travessia. Eu creio que isso é uma obra também muito importante. Voltando mais atrás à ponte da Chamusca, eu gostava de começar pela resposta que o Sr. Ministro Pinto Luz me deu a mim próprio quando eu, em sede de Orçamento de Estado, o questionei acerca desta possibilidade da conclusão da A13, passando pela uma nova ponte a montante da atual, pelo Ecoparque do Relvão até Almirim. Disse no princípio do seu discurso que era um governo que vinha para fazer obra, mas depois no final respondeu-me que esta ponte estava adstrita ao mega projeto rodoviário do novo aeroporto. Ora bem, as notícias que têm vindo acerca do novo aeroporto é que vamos ver se vai ser construído. Porque ainda há uma semana e meia atrás, um estudo veio demonstrar que o Estado vai perder em custos, em ofertas de oportunidade, cerca de uns 30 mil milhões, que não vai arrecadar com aquilo que está acordado, ou está hipoteticamente acordado com a Vinci. E depois, uns dias depois, creio que foi no domingo de Páscoa, na segunda-feira a seguir, um novo estudo veio dizer que o projeto, tal como está, rondará cerca de 150 mil milhões. Portanto, o governo que quer fazer obra vai ter que fazer obra, mas, em primeiro lugar, colocar novamente a caneta no papel a fazer as contas, se realmente isto é possível ou não. Mas, voltando à ponte e às palavras do Ministro, eu creio que nós devíamos olvidar essas palavras e ter realmente um projeto sério que acabe com esta travessia numa ponte mais que centenária, onde neste momento o trânsito passa num só sentido, com semáforo. Estamos em pleno século XXI e ouvir aqui, quer o PS, quer o PSD, que desgovernaram este país em 50 anos, vir falar de obras que há 50 anos que podiam ter sido feitas e estão apenas a dar mais e mais projetos. Eu creio que é hora de realmente mudar de paradigma e ter um governo que realmente quer fazer obra. Só para finalizar, se me permite, relativamente à rodovia, nós defendemos o desvio da linha do Norte entre Val de Figueira e Val de Santarém. Isto é uma, desculpem-me o termo, uma novela já um bocadinho antiga, porque ela começou com o ministro Pedro Marques em 2015, do PS, que orçamentou e cabimentou a obra. E depois, obviamente, os governos socialistas, entre o papel e a obra, demoram sempre um tempo que nem sempre é execuível. Veio o ministro a seguir, Pedro Nuno Santos, retirou esta obra e desorçamentou-a. E neste momento o que temos é novamente um país em pleno século XXI, com as suas travessias ferroviárias mais rápidas, o Alfa e o Intercidades, a passar na Ribeira de Santarém, cujas barreiras de Santarém estão a ruir. Ainda há 2 semanas ruiu uma parte de uma barreira. O trânsito é infernal e
como aqui já foi dito, a estação de Santarém está um caos, com uma situação que ao nível quer do estacionamento, quer das acessibilidades ao redor, é um beco praticamente sem saída. E neste momento nós temos que resolver isto, porque não é somente o trânsito ferroviário, não é somente as acessibilidades e as inúmeras pessoas que atualmente querem ir realmente de comboio até Lisboa, e neste momento até já ouvimos casos de que as pessoas vão de carro até à estação, não têm lugar a estacionar e têm que ir de carro para Lisboa. E, portanto, neste momento, urge começar a estudar novamente este plano do desvio da linha do Norte entre o Val de Figueira e o Val de Santarém, criar uma nova estação de Santarém, uma base intermodal que possa servir Santarém e o país, porque estamos a falar atualmente, até hoje, da principal via férrea do nosso país. Muito obrigado. Ora, a palavra a Pedro Correia, cabeça de lista do Chega, que nas últimas legislativas elegeu 3 dos 9 deputados por Santarém. Quais são os objetivos do Chega para estas eleições e uma mensagem final? Com certeza, muito obrigado. Apenas um ano depois de termos ido às urnas, somos novamente chamados a votar sobre o futuro do nosso país. E mais uma vez por causa de problemas ligados à transparência ou à falta dela. Se o governo de António Costa caiu por supostamente o Primeiro-Ministro estar envolvido na Operação Influencer, este governo começou por depauperar as instituições e a sua credibilidade através de tudo aquilo que foi ligado à situação do Primeiro-Ministro, no caso da Spinum Viva, que supostamente estaria a receber avanças dessa empresa familiar enquanto estava a exercer o cargo de Primeiro-Ministro. E por isso Chega vai, logo no início desta nova legislatura, apresentar um pacote ainda mais reforçado daquilo que são, ou que é a sua principal bandeira, a corrupção, contra a corrupção, e uma reforma da justiça. A justiça, a nossa justiça, que sofre entropia ano após ano, década após década, e que precisa de uma reforma total e completa, e isso só o Chega, um partido fora do sistema, o poderá fazer. Relativamente à saúde, reformar por completo o Serviço Nacional de Saúde, colocando um novo paradigma, um Sistema Nacional de Saúde, que é nada mais, nada menos do que algo que vai unir o serviço público ao privado e ao social, de forma a criar a universalidade do acesso aos cuidados de saúde, a equidade e uma saúde para todos. Defendemos este sistema como um dos pilares do futuro da nossa sociedade. Relativamente a outros temas, e nomeadamente à educação, e tentando enquadrar aqui a questão que nos foi colocada sobre o IPT, o Chega bateu-se nesta legislatura pela aprovação do novo RGES no ensino superior. Foi uma batalha dura, foi uma batalha que vamos continuar a lutar pela dignidade e pela uma nova reforma jurídico-institucional do sistema de ensino superior. E relativamente à regionalização, não podemos deixar, obviamente, de dizer que somos contra aquele tipo de regionalização que serve apenas para criar mais cargos públicos, mais entropia na máquina do Estado, mais despesa pública e para quê? Para resolver praticamente nada. Somos sim a favor da criação de uma economia dinâmica que permita mais desenvolvimento, mais criatividade, a criação de novas NUTs, e para isso apresentámos um plano macroeconómico entre 2025 e 2029 que permite um crescimento sustentável e saudável de 2,5% a 3%, um pouco abaixo, é certo, daquilo que o governo atual permite ou pretende, de cerca de 4,4%, embora esses números sejam tidos como utópicos. Temos também, finalmente, dentro do quadro macroeconómico, um investimento de equilíbrio da balança comercial que neste momento está mais a pender às importações e que no final deste ciclo irá equilibrar as nossas importações e exportações com o mesmo valor de 2,5%, e isto tudo com contas certas, porque neste momento a dívida pública está em cerca de 93%, e este plano macroeconómico adstrito ao nosso programa permite o baixar a dívida pública em 4 anos até cerca de 82%
da dívida. São políticas sustentáveis, são políticas feitas com cabeça, com contas certas para o nosso país. E para terminar, relativamente aos jovens, que são o nosso futuro, nossa bandeira, temos realmente uma série de políticas que vamos continuar a tentar implementar, desde o IRS jovem, desde a aquisição da primeira casa própria e permanente, desde o crédito bonificado de 0% para os jovens até à compra de casa aos 35 anos, entre tantas outras medidas que defendemos. A família conservadora, a família que é a célula matriz da sociedade e que é realmente o futuro do nosso país. E por isso, e por estas razões e tantas outras, em todas as áreas da governação, o Dr. André Ventura pede uma oportunidade, que os portugueses possam olhar para este programa como um programa de reforma total do Estado e do país, para que o futuro que todos pretendemos seja realmente realizado e tenhamos um Portugal novo e gerações novas para um futuro melhor.